sua experiência. Mas ontem a gente viu ao vivo, em cores e com muitas curvas, mais que as estradas da Serra de Santos, a desmoralização completa daquele discurso autoritáriozinho de que você não pode se fantasiar de índio, de que você não pode se vestir de mulher, de que você não pode se fantasiar de muçulmano, de que você não pode isso, você não pode aquilo, porque você vai estar ofendendo, porque as minorias, porque mimimi. Ontem a rainha do bloco do Baixo Augusta, simplesmente a figura que é a vitrine do bloco com mais gente nesse pré-carnaval de São Paulo, a Aninha estava lá, a Alessandra Negrini, maravilhosa, comandou o desfile, comandou a bateria com uma fantasia de Índia. Passa pra gente, Dani, pra quem tá nos acompanhando no nosso canal no YouTube assistir também, a gente tem duas fotos aqui. Uma dela, uma aproximada, mostrando a maquiagem no rosto, e a outra dela no chão bem molhado, inclusive, porque choveu a beça. Meu Deus, que mulher. Ela ali puxando o bloco. Qual é a idade da Alessandra Negrini? Acho que uma média de 50 anos já, Megali, quase isso. Uma média? É, não, deve ter uns 40 muitos. Parece aquelas cabeças de jornal mal feito. Isso no Jornal da Band não tem, não. Nem no Café com Jornal. Não, eu até pesquisaria. Se não tivessem roubado meu celular, eu também não posso mexer no computador. Você vai ver o cara assim, o terremoto deixou mais de 23 feridos. Bom, então deixou 24, né? Ou 25 estourando. Ou 25 estourando, porque senão já falaria 25. Mas a Alessandra Negrini estava linda, maravilhosa, e 90% desses lacradores, canceladores de seres humanos, o que é cancelar uma pessoa, Aninha? Cancelar é falar que a pessoa tá fora, não entra mais em discussões, tá cancelada, assim, cancelada. Não tem mais valor, digamos assim. Ela fez uma coisa que... Perdeu o espaço de fala dela. Isso, ela fez uma coisa que para essa galera é imperdoável, como colocar uma roupa de índio, como você que é homem se veste de mulher no carnaval com um vestido. E aí essa pessoa é cancelada, ela deixa de ser um ser humano relevante. Então 90% dos canceladores estavam nesse bloco, porque é um bloco de moderninhos, é a turma do Baixo Augusta. E aí eu fico imaginando essa gente olhando lá pro carro de som e vendo aquela Índia maravilhosa. Aí o cara começou, ele sabe barata, quando você joga o inseticida que a barata fica andando que nem barata tonta? Andando de um lado para o outro e não sabe o que pensar. O que está acontecendo? A minha cabeça vai explodir, porque até agora não podia, mas tá lá, a rainha do Baixo Augusta, roubo de índio. O que fazer, o que pensar? E agora? E aí? Aí surge o PSOL. O PSOL, na forma da Índia Guajajara, que foi candidata a vice do Marcelo Freixo, e fala, não. Cancelem o cancelamento da Alessandra Negrini. Eu autorizei. Eu deixei. Porque isso não é uma fantasia, gente. Olha pra ela, tem cor de fantasia. Tem jeito de fantasia. Tem pintura de fantasia. Tem pintura de fantasia. Ela tá sambando. Ela tá num trio elétrico. É carnaval. Mas a Índia Guajajara falou, não é fantasia. Não. Isso é um protesto. Isso é um protesto. E no contexto, porque lá durante o desfile, a Alessandra Negrini pegou o microfone, você deve ter ouvido, ela falou meia dúzia de frases ali em defesa dos índios. Ela colocou representantes lá da população indígena no trio elétrico. Então, isto é um protesto. Aí pode. Era protesto. Aí você olhava, a Alessandra Negrini estava dançando, estava rebolando. É protesto. Ela estava sambando. É protesto. Era um trio elétrico. É protesto. Até semana passada eu não sabia que tinha essa regra. Eu só via os caras falando, não pode se vestir de índio no carnaval porque índio não é fantasia. Eu nunca vi um asterisco. E aí você olhava no rodapé da página e estava escrito assim, a não ser em contextos de protesto com aprovação por escrito do PSOL. Mesmo que no carnaval. Mesmo no carnaval. Eu nunca tinha ouvido falar nesse artigo da lei. Por que eu nunca tinha ouvido falar nesse artigo da lei que em protesto pode? Porque não pode!
Porque inventaram isso ontem. Porque a Alessandra Negrini pediu. E aí falaram assim, mas ela é nossa amiga, como é que a gente vai negar? Ela vota no Freixo. Ela é do projeto. Não. Ah, então... Mas você vai protestar. Você vai falar umas palavras lá. Vou. Então pode. E vieram com esse caô desmoralizador pra cima da... Olha, a gente é meio bobinho mesmo, a gente é meio tonto, mas a gente não é completamente trouxa. Ficou claro ontem que essas proibições, que não tem ninguém preocupado com o índio, não tem ninguém ali que realmente acha que um homem com vestido tá ofendendo alguma mulher. Não tem ninguém, não existe. É tudo uma questão de poder. No final das contas, é tudo política. Se um dos nossos quiser usar uma fantasia de índio, a gente vai criar aqui um artigo que não existia até a semana passada para que ele possa usar a roupa de índio e a gente possa argumentar que não era uma fantasia. Era um protesto. Desmoralizou de vez, né? Não dá. Esses caras perderam completamente a autoridade moral depois dessa. E vem cá, se a Índia Guajajara tem o poder, e não tô desrespeitando aqui a Guajajara, não. Só tô dizendo que a gente não é trouxa. Se a Índia Guajajara tem o poder de abrir essa exceção na nova lei que regulamenta as fantasias de carnaval, por que aquela chefe indígena que foi entrevistada pela Folha de São Paulo 2 anos atrás e que disse que não tinha nada de errado em as pessoas se fantasiarem de índio no carnaval e que aquilo para ela é uma homenagem, por que a palavra dessa Índia tem menos peso do que a da Índia da Alessandra Negrini? Por que aquela não vale e essa vale? Aquela é menos Índia? Ou talvez seja porque aquela não tenha a mesma opinião de vocês. Não veja a questão da mesma maneira que vocês, portanto, ela é menos Índia. Porque em protesto pode sim. Deixa eu falar uma coisa. Que 99% dos brasileiros, tirando aquelas cigarras estridentes e malucas da internet, sabem. Não há nenhum desrespeito em você usar uma fantasia de uma etnia, de um grupo religioso, de uma categoria profissional. Ah, mas índio não é fantasia. Claro que índio não é fantasia. Índio é índio. Índio é uma etnia. Aliás, são várias etnias. Só no Brasil, centenas. No mundo, milhares. Mas se eu, que não sou índio, coloco uma roupa de índio, eu passo a estar fantasiado de índio. Assim como, se eu aparecer o meu cunhado é médico. O instrumento dele é o estetoscópio e o jaleco. Se ele vai num bloco de carnaval usando um estetoscópio e um jaleco, é uma coisa esquisita, porque ele é médico. Ele não tá fantasiado. É um negócio que não combina. Agora, se eu coloco exatamente o mesmo estetoscópio e o mesmo jaleco, eu tô fantasiado. Ah, mas médico não é fantasia? Não, médico não é fantasia. Mas eu, que não sou médico com uma roupa de médico, estou fantasiado. Num bloco de carnaval é aceitável, né? Claro. Vocês percebem que são coisas diferentes? Se eu apareço num bloco de carnaval com um bloquinho e uma caneta na mão, vão olhar e falar assim, ah lá, ele tá fazendo matéria, é o cara da Band. Se o meu cunhado, que é médico, aparece com um bloquinho e uma caneta na mão, ele tá fantasiado de jornalista, sem que isso signifique ofensa nenhuma a mim e a minha categoria. Se eu colocar uma roupa de gari, não, mas aí não pode, porque o gari é mal pago. Tá, qual é? Ele é oprimido. Qual é, então, a categoria salarial que abaixo dela não pode e acima dela pode? Qual é a faixa? 3.500? 4.000? Quem ganha 5.000 reais já pode... A gente já pode se fantasiar. Vocês percebem como é um discurso maluco? Que no final das contas não tem ninguém preocupado com o gari, não tem ninguém preocupado com a Índia, não tem ninguém preocupado com o muçulmano. É tudo uma questão de poder político. A Alessandra Negrini está do meu lado, portanto ela pode. E para que ela possa subir no lugar de maior destaque
do bloco mais descoladex de São Paulo, vestida de índia, a gente inventa um caô de que aquilo não era um desfile, não era carnaval, era um protesto político. Ah, vamos pastar. E só pra complementar, a Alessandra Negrini tá com 49 anos. Que coisa maravilhosa. Então, aproximadamente estava certo, porque ela tá quase lá. Que força da natureza, meu Deus do céu. Tá dito? Dito. Então, a partir de agora, com a... Ah! Existem algumas fantasias que não devem ser utilizadas? É óbvio que existem. Você não vai colocar uma roupa de oficial nazista. Até porque você não pode usar uma suástica aqui no Brasil. Isso é proibido por lei. Você, por bom senso, não vai colocar uma roupa de oficial das Forças de Defesa de Israel numa festa no Clube Sírio. Você não vai se fantasiar de homem-bomba numa festa na Hebraica, tá? Você pode até usar uma roupa de homem-bomba lá no Acadêmicos da Baixa Augusta, Acadêmicos que chama? Acadêmicos do Baixo Augusto. Pode usar. Ali não tem problema nenhum, ali é uma mistureba. Agora, você vai numa festa fantasia na Hebraica, você não vai usar uma roupa dessa. É o bom senso. Bom senso, isso. É isso. Isso é uma ofensa real. Aquelas pessoas talvez tenham parentes que já morreram num atentado suicida em Tel Aviv. Alguém que está no Sírio lá talvez tenha um parente mesmo, talvez tenha passado por uma experiência traumatizante envolvendo as forças de defesa de Israel. A gente está falando de guerra. A fantasia de índio, eu não vou nem dizer aqui que é uma homenagem. Não é uma homenagem, é uma fantasia. É apenas uma fantasia. Você coloca para ficar divertido, para ficar colorido, para usar pena na cabeça, para ficar engraçado, eventualmente. Ontem tinha uma fantasia engraçada nesse mesmo Acadêmico de Baixo Augusto aí, que eram 5 caras vestidos meio de samambaia e uma Greta Thunberg no meio. Então os caras estavam fantasiados de floresta amazônica. É criativo. Só faltava eu olhar aquilo. Não, mas essa Greta, ela é uma fraude. Como que você... Que se dane, é uma fantasia. É só uma fantasia. Relaxem e gozem, literalmente, porque é carnaval. E parem de encher o saco das outras pessoas. Deixem as pessoas curtirem o carnaval delas, como a Alessandra Negrini curtiu muito. E a gente também curtiu demais. Alessandra, você é uma